10 primeiras coisas que você precisa aprender na costura antes de você começar a costurar. Então, vamos para os primeiros passos da costura e roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portal criarideias.com, um site com dicas e truques para te ajudar a trilhar esse caminho da costura. Então vamos para o primeiro passo: saber o básico sobre a sua máquina. Sim, você precisa saber o básico sobre calcadores, você precisa saber o básico de como passar a linha pelos passadores da sua máquina, precisa saber quais botões ele tem e suas funções, você precisa saber quais são os pontos que a sua máquina tem e saber regular eles. Você precisa saber também sobre qual tipo de bobina que a sua máquina tem e como encher a bobina de forma correta. Saber como enfiar a sua agulha e qual tipo de agulha que é a sua máquina. Então, todos esses fatores, todos esses passos, eu já tenho todos eles detalhadinho, passo a passo, tudo aqui no canal. Vou deixar a playlist de primeiros passos da máquina, tá? Vou deixar primeiros passos de costura aqui na descrição. Todos os vídeos que eu tô falando aqui vai estar dentro desta playlist, primeiros passos na costura. Link na descrição, caso você queira conferir mais. Número 2, coordenação. Você deve ter pelo menos um pouco de coordenação na hora de costurar. Óbvio que você não vai adquirir isso de um dia para noite, mas você precisa treinar um pouco mais isso. E é por isso que eu fiz um exercício básico para você treinar a sua coordenação e ganhar mais segurança no mundo da costura. Então tem a apostila mais a videoaula. Lembrando, vai estar dentro desta playlist primeiros passos da costura. Número 3, ajuste. Saber ajustar os pontos é algo que você precisa aprender logo no começo da costura ou logo que você vai fazer um curso. E são poucos os cursos que têm esses tipos de aulas. E é por isso que lá no Jornada da Costureira tem todos os ajustes passo a passo para você aprender direto na sua máquina. Então acessa aí jornadadacostureira.com para saber mais. Mas aqui no canal eu também tenho 2 vídeos básicos para você já começar a ter noção. E também vai estar dentro dessa playlist, primeiro link na descrição. Número 4, combinação de linhas, tecidos e agulhas. Aprender isso logo no começo do seu caminho de costureira vai fazer toda a diferença lá na frente, mais lá na frente. Por quê? Porque será mais fácil quando você estiver costurando, você saber qual tipo de linha, tecido e agulha é a combinação mais certa na hora de você costurar o seu projeto. Quantas camadas que tem o seu projeto, qual a agulha que você precisa costurar para aquele tipo de tecido, quantas camadas tem, qual é a linha mais resistente para aquele tipo de projeto. Tudo isso você vai saber com o meu guia básico de linhas, tecidos e agulhas. Número 5, tensão. Ajustar a tensão da sua linha pode evitar vários problemas na sua vida de costureira. Se ninguém te falou isso, estou falando isso agora. Sim, você precisa saber qual é a tensão que você está costurando no seu projeto. E isso varia de projeto para projeto e você precisa saber, sim, qual é a tensão para aquele seu projeto. Além disso, você vai ganhar mais tempo na hora de você costurar, porque a sua linha não vai ficar quebrando. Então, ajustar a tensão é algo que você precisa aprender logo no início. E aqui no canal eu também já tenho um vídeo falando sobre a tensão, o botão de tensão e como regula a tensão da linha. E eu vou deixar o vídeo também aqui na playlist, primeiro link na descrição. Número 6, corte e costura. Outra coisinha que faz toda a diferença na hora de costurar é o corte e costura. Já tem um vídeo falando sobre o corte e costura mais a fundo, vou deixar ele aqui na descrição também, mas não vou me aprofundar muito nisso. E o que é mais ou menos assim, basicamente, é você saber cortar o tecido de forma correta e saber costurar o tecido de forma correta. Porque sim, você deve cortar o tecido para que as duas partes se encaixem e existe uma forma correta e
A trama também influencia muito no corte. Então você não vai costurar uma blusa de malha, uma parte tá esticando, uma parte aqui tá esticando e a parte de trás tá esticando assim. Então as duas partes não vão combinar. Você já cortou uma das partes da forma errada. Por isso que você deve aprender um pouco mais sobre o corte e costura. Além também de você saber deixar a margem de costura para costura de união e acabamento das peças. Então o corte e costura influencia muito nisso. E se você quer saber um pouco mais sobre o corte e costura, eu tenho um curso onde eu ensino os 3 braços da costura. É o corte e costura, modelagem e costura criativa. Desde o início até o final, tudo detalhado, tudo para você aprender de forma certa. Então acessa aí jornadadacostureira.com. Vamos para o número 7, limpeza da máquina. Se você passa muito tempo para limpar a sua máquina, toma muito cuidado, porque isso pode acarretar sérios problemas na hora de costurar e na vida útil da sua máquina também. Você pode deixar a máquina mais fraca na sua velocidade e na sua potência, além de começar a quebrar a linha e a agulha, a embolar a linha dentro do carretel, lá na bobina, a linha do carretel, começar a embolar na linha da bobina, quebrar a agulha e por aí vai. Então eu vou deixar um link também dentro da playlist Primeiros Passos da Costura, aonde tem desmontando a máquina e limpando a máquina também. Falando nisso, desmontar a máquina de costura. Se você tem medo de desmontar a máquina de costura, não faça isso, ok? Já primeiro, não faça, leva no técnico, ele vai desmontar, vai limpar, lubrificar e vai cobrar um precinho baratinho, porque ele já vai saber que você tem medo de abrir a máquina, então eu acho que ele vai levar em consideração isso. Mas outra informação extremamente importante é, se ela tiver na garantia, não abra sua máquina por hipótese alguma. Leve ela no conserto, ok? Por quê? Porque se ela tiver na garantia e você abriu a máquina, cessou a sua garantia ali. Acabou a sua garantia ali mesmo. E por que que eu tô falando isso? Porque nem todo mundo fala isso na hora de ensinar a desmontar a máquina. Então, batendo novamente na mesma tecla, não abra a máquina se ela estiver na garantia. Só abre a máquina se ela estiver depois da garantia. Porque se você abrir a máquina dentro da garantia, você perdeu a garantia. Não tem como voltar atrás. Você perdeu a garantia, não tem o que fazer. Número 9, velocidade. Você não pode forçar muito a máquina além do que ela pode costurar. Se a sua máquina é uma máquina portátil, lembre-se disso na hora de costurar. A força dela não é igual a de uma máquina industrial. E na hora de costurar, você deve levar em consideração isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu venho recebendo muitas mensagens de pessoas dizendo que a linha vem quebrando, que a agulha vem quebrando e em toda a costura. Várias mensagens falando que toda a costura, a linha e a agulha vem quebrando. E isso só acontece por 2 fatores. Primeiro, a máquina está desregulada e você precisa regular os pontos dela. E segundo, você está forçando muito a máquina acima do que ela pode costurar. Normalmente, a pessoa enfia o pé no pedal até o final do pedal e a velocidade da máquina é tanta que ela não consegue coordenar o tecido na hora de costurar e a agulha quebra numa parte um pouco mais grossa daquele projeto que a pessoa está fazendo. Então, quando você estiver costurando, vai devagar, vai vendo aonde que ela precisa andar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, mas tenta ir numa velocidade constante para que a sua peça saia muito bem costurada, para que você tenha uma coordenação impecável na hora de você costurar e vai aos poucos aumentando a velocidade conforme você saiba que a peça pode ir numa velocidade um pouco mais rápida. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários que eu venho e faço outro vídeo falando sobre a sua dúvida ou eu coloco a sua dúvida no vídeo
de Esté Responde. Se você não sabe qual é o Esté Responde, é uma hashtag que a gente tem aqui no canal, que é o hashtag Esté Responde, onde eu faço um vídeo contando sobre as suas dúvidas e dando soluções para suas dúvidas. Então, deixa aqui nos comentários que eu venho aqui e falo sobre a sua dúvida no próximo Esté Responde. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho se você é novo por aqui e não conhece o nosso canal. Aqui no Esté Lembrancinhas falamos muito sobre dicas e truques no mundo da costura para facilitar o seu trilhar da costura, seu trilhar do caminho da costura. E se você quiser algo um pouco mais aprofundado no mundo da costura, lembrando, eu tenho o meu curso jornadadacostureira.com, onde você aprende os 3 braços da costura: corte, costura, costura criativa e modelagem comigo, todo passo a passo. Então acessa aí jornadadacostureira.com. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!